pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? E com a gente também hoje está quem? Jesus humilha Satanás. Oh, yeah! Jesus. Olá, meu crimers. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Olha quem voltou para nos A agraciar. Jéssica tentou me expulsar. Olha, infelizmente não rolou, tá, galera? Não deu certo, Não né? deu certo, ela voltou mesmo certo. assim. Não deu certo. O E aí, banimento não serviu pra afastar o encosto. A gente não botou o selo, né? Botou sal em volta do podcast. O demônio da Goécia voltou. Conta aí, amigo, como você tá? Fale Gente, pras pessoas. eu estou. Tá viva. Tá, viu? Tô indo, Eu né? tô. Tá indo. Como está? Sim. Estamos aí. Eu tô legal. E vocês? Gente, a Fabi tá aqui porque este é um episódio especial em comemoração aos nossos 6 anos de podcast. Aê! Como eu me parar aqui, eu tenho apenas 6 anos. 6 anos, olha aí, gente, o Mil Incríveis está oficialmente aí o meme do tenho apenas 6 anos. Nossa, quem diria? Gente, é muito tempo, né? Que Muito loucura. Cara, Que é muito. loucura. Quanta coisa aconteceu, né? Muitas, meu Hoje Deus eu tava do céu, separando as histórias pra ler, e aí tinha uns comentários assim: nossa, fui ouvir desde o início, estava acompanhando tudo que aconteceu durante este tempo, e realmente parece que estou vivendo de novo. Tipo, pandemia, Bolsonaro, tudo de ruim acontecendo. Sim. Cara, foi Gente, muita que coisa. loucura. A Que gente loucura. realmente aí é o registro de tudo de ruim que aconteceu nesses últimos anos, né? Mas eu acho que também foi muito legal. Esses dias eu tava pensando nisso. Muito legal acompanhar a evolução, né? De como a gente passa a entender o mundo de outra forma, né? E é meio que um testemunho disso, né? Até a forma como nós mesmos, né? Eu, Bruna. Eu, a Bruna e a Jéssica. Como a gente passa a entender o mundo de maneiras diferentes, a gente vai evoluindo, né? É muito legal isso. Sim, Com certeza. muito. Gente, vocês têm recado antes da gente começar? Não. Tá, então o único recado é este, como vocês viram pelo título, é mais um 1001 Medonhos, que a gente reuniu aí, eu reuni algumas historinhas que a gente recebeu no 1001 Medinhos, justamente pra gente poder dar risada, conversar aí e comemorar o aniversário do podcast. Então, bora para o episódio de hoje. E quem tá nesse episódio comemorando o aniversário com a gente é a Insider. É isso mesmo, além da gente tá completando 6 anos de 1001 Crimes, a Insider também tá de aniversário, fazendo 8 anos de muita inovação. As peças da Insider são versáteis e muito confortáveis, eles deixam o teu dia a dia mais prático e sem abrir mão do estilo. São peças lindas. Pode ser na academia, num dia cheio de trabalho, numa viagem longa ou naquele dia de folga que você quer dar aquela passeada sem se preocupar com nada. As roupas da Insider vão te acompanhar pro que precisar. Não precisa passar, não desbota, elas são muito fresquinhas, muito macias e não retêm odores. São peças básicas, muito elegantes, que duram muito e vão complementar o seu guarda-roupa. Gente, tem camiseta, tem calcinha, tem meia, tem cueca, casaco, tem até calça e shorts pra você usar e presentear quem você quiser. São peças lindas, muito versáteis, são peças coringas pra você usar aí e que vão durar muito. Então você pode investir aí o quanto você quiser, que vale a pena. O nosso cupom 15% off pode ser somado aos descontos do site da Insider para ter até 30% de desconto. Então aproveite, use o nosso cupom que é 1001 Crimes 1001 CRIME 1001 Crimes, tudo em maiúsculo. Ou entra no link que tá na descrição deste episódio para ter até 30% de desconto em produtos da Insider. E fique atento porque tem promoção nova no site todos os dias, porque eles estão comemorando o aniversário deles. Então é isso, gente. Valeu, Insider! Eu vou começar então com o e-mail da Thalita Vandermas. E é o seguinte:
Oi meninas! Acabei de ouvir o Mil e Medinhos que vocês leram contando a minha história, que carinhosamente vocês apelidaram de ursinho. Estava no Mil e Medonhos. Não sei se alguém lembra dessa história. E como pedido por vocês e prometido por mim, estou aqui para contar mais uma história. Quando eu morava em Minas Gerais, com minha mãe, a casa onde a gente vivia tinha um sótão. Sabemos que todo filme de terror que se preze tem um sótão. Mas enfim, eu nunca nem gostei de passar perto do lugar, até porque o dono da casa disse que guardava umas tralhas lá. Logo, a gente nunca nem subiu naquele cômodo. Eu tinha em torno de 8 anos quando vi um barulho vindo do bendito sótão. Eu estava sozinha em casa e como tínhamos um gato, pensei que fosse ele. É muito bom ter bicho em casa, né? Pra culpar eles, né? Eu boto tudo na conta dos animais. Qualquer coisa o gato. Eu agora cachorro. que não tenho nenhum animal, eu boto da geladeira. Gente, a geladeira vive estralando, sabe? Eu ouvi um barulho assim. Gente, essa geladeira é muito barulhenta. Escutei passos, né? Nossa, essa geladeira. Essa geladeira, gente. Aí o meu pai volta assim de viagem, eu falo, nossa, pai, temos que ver essa geladeira aí, hein? Seu pai vem com a mãe de santo, né? Ver a geladeira. Não. Vem benzer a casa. Gente, vou interromper um minuto. Falando em benzer, esses dias eu tava na rua aqui, indo no mercado, sei lá, tava eu e a Ramona. Aí uma senhora passou por mim e falou assim, ai, posso dar um pouquinho de carne pra ela? Aí eu pensei, como assim, mano? A mulher, ela tava andando com um carrinho de bebê. E não tinha nada no carrinho de bebê, tipo, só tinha umas sacolas, assim. Aí na sacola tinha um quilo de carne crua, carne moída crua. E ela acho que ficava andando alimentando os cachorros da rua, sabe? Gente! Aí eu falei, carrinho de bebê? Gente, eu não tava. Gente, assim. Né? Tipo, sei lá, né? As coisas que acontecem. Sim, né? Você não vai deixar a pessoa estranha dar comida pro teu bicho, né? Na rua. Pois é. Aí eu falei assim, olha, eu acho melhor não sei o que. Ela falou, qualquer coisa, todo mundo me conhece aqui, eu sou a benzedeira aqui da região. Aí eu falei, opa, já me passa o cartão. Já deixa o cartãozinho aqui anotado. Porque... Mas eu achei meio doideira isso aí, né? Eu achei muita doideira, na real. Gente... O carrinho de bebê... sei lá, né? Não sei, não entendi. Aí você vai ver, a carne tinha formato de bebê, né? A carne moída. Era um bebê, né? Ela, não, tô aqui, eu super pensei nisso, eu posso mudar, mas real. Eu sempre penso no pior, né? Então... A mulher te dá uma esfirra de carne de gente humana. Garanhuns parte 2. Garanhuns parte 2. Só que ela nem cozinhou, né? Inclusive, eu vou falar uma coisa nada a ver. Mas ontem, tava voltando da casa de meu amigo... E aí, era de madrugada, e eu te juro, gente, eu juro por Deus, eu passei em frente a um açougue chamado Açougue Garanhuns. Eu achei de péssimo gosto. Um beijo pro meu assistente de Garanhuns, inclusive. Porque é assim, gente, sabe? Puta que pariu. Achei meio nada a ver, assim, foi lá... Cara, é Zona Norte, não sei. Será que a pessoa sabe? Não, gente, provavelmente é muita não. coincidência. Talvez ela tenha vindo de Garanhuns, então. né? Mas daí quem vem de lá, todo mundo sabe, né? A história. Ou, de repente, o pai e a mãe veio de Garanhuns, né? Tipo, não sei, gente. Uma homenagem. O Lula veio de Garanhuns. Mas é estranho. Aqui tem uma rede de barbearia que é a Ned Kelly. Ned, na verdade. Mano... E aí eles têm a foto do Ned Kelly na porta, assim, e tem umas que tem a história dele. Tipo, eu vou tirar foto um dia, eu vou postar no nosso Insta. Aqui perto tem um cabeleireiro que chama Babalon. Ok, voltando à história, então. Cheguei a comer um cabelo aqui. Babalon, eu tô tentando descobrir qual que... Eu achava que era Babylon, mas não é. É Barbearia Babalon. Okay. A gente fazendo propaganda aqui, né? Babylon é a do Egito, não é? Enfim, não importa, né, gente? Um beijo aí pros meus amigos do Magicando. Não, amigo, é uma mulher escarlate, grande mãe. Mãe Sofia. Mãe das abominações. Sofia. Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Do Telema. Isis, ela também é um beijo pro meu amigo Flávio Watson, do Foco de Pestilência também. Eu fui lá no encontro da turminha da Telema. Botei aqui, Babalon, ou a grande puta da Babilônia. Gostei. É isso, bom demais. A padroeira. Um beijo aí pro Papa que faleceu. Tadinho, cara. Morreu. Mas esse Papa era um Papa maneiro. Era um Papa legal. Mais ou menos, né? Assim, né, gente? Do que se espera, né? Do Papa, né? Muito menos, assim. Papa, Bom, voltando à história. Ela escutou um barulho
né? Eu tinha em torno de 8 anos quando eu vi um barulho vindo do bendito sótão. Eu tava sozinha em casa e como tínhamos um gato, pensei que fosse ele. Continuei assistindo meu desenho, eu era uma criança e 3 espiãs demais era mais divertido que um barulho no sótão. O barulho ficou mais alto e agudo. Era uma coisa insuportável e não parava por nada. Saí do sofá, peguei a vassoura e fui até o lugar onde ficava aquele maldito cômodo e bati com a vassoura no teto. Eu amo que ela se comportou como um vizinho. Puto da cara, né? Com o vizinho de cima. Esse espírito não me deixa em paz. Vou bater com a vassoura pra ele calar a boca. Gente, eu tenho medo também daqueles casos que, tipo, sei lá, é o ex-namorado morando na sua casa, no seu sótão há 8 anos, tá ligado? Eu tenho mais medo de pessoa do que de espírito. Nossa, certeza. O barulho passou e eu sentei na sala comendo meu cereal e o barulho recomeçou. Eu acabei gritando pro meu gato parar com o barulho e ele pulou no sofá vindo da janela. Ou seja, ele nem estava dentro de casa. Ou seja, o barulho não era meu gato. É Ou você, seja, Satanás. Era algum espírito. Lembram que eu disse que nunca tive medo de nada espiritual porque minha família tinha um pé no mundo dos espíritos? Pois bem, eu coloquei uma cruz na porta do lugar, rezei e o barulho parou. Gente, a criança de 8 anos já sabe o que é a família Winchester, né? Almocei e fui pra escola. Quando eu voltei, a polícia estava na minha casa. Gente. E eu perguntei Oxi. o que tinha acontecido. E bem, meninas, não se assustem. Acontece que quando eu saí pro colégio, eu cumprimentei minha vizinha antes de entrar na van escolar. Essa mesma vizinha sabia que não tinha ninguém em casa, mas viu alguém na janela do nosso sótão. Ela chamou a polícia, que revirou a casa toda, e quando chegou no maldito lugar, acharam um baú com um corpo embalsamado dentro dele. Pelo amor... Querida, amada. Gente... A gente meio que morou com um cadáver por um ano. Puta que pariu. Olha que de... Amiga, você vai ter que mandar outro e-mail. Você vai ter que explicar um pouco mais. Você Eu não viu, entendi você direito, olhou. não. Entendi Calma legal, não. Calma lá, a gente tem a explicação da onde veio esse corpo. Enfim, pelo que minha mãe contou, eu provavelmente ouvi o espírito da guria. Depois de um tempo, descobrimos que a menina era filha de um antigo político da cidade que morava fora. E ela tinha morrido e o corpo foi embalsamado para vir para o Brasil e ser enterrado junto da família. Mas o corpo tinha sido roubado 4 anos antes e eles estavam procurando desde então. Eu quero saber desse... Quem eu vou procurar aqui no Google. Corpo, filha de político. Evita Perón, versão Brasil. Exato. Versão Brasil infantil, né? Que era uma menina. Gente, filha do deputado... Não, peraí, calma aí, deixa eu... Eita, não joga o nome na roda, não. Não, peraí, eu Vamos ler. vou procurar direito. É porque apareceu umas coisas nada a ver. Roubado, Minas Gerais. Gente, material... Já apareceu um monte de notícia de coisa de gente roubando carro funerário com corpo dentro. Gente, quantas notícias ruins, pelo amor de Deus. Vou fechar essa aba. Deixa eu terminar o e-mail aqui. A pessoa não pode morrer em paz. Não. Quando lembrar de mais histórias, eu mando. Obrigada pelo 1001 Crimes e por Minha serem filha, mas também... maravilhosos que são. Amo vocês. E espero ouvir essa história contada de forma cômica e os comentários ótimos que só vocês sabem fazer. Até lá. Obrigada, Thalita. Mas gente, eu fiz mano. outra pesquisa aqui muito mais amaldiçoada também, porque eu disse assim, ó. Corpo desaparecido encontrado no sótão. Homem encontrado vivo em porão do vizinho após 26 anos. Meu Deus. Gente, menino desaparecido encontrado em sótão após 4 anos. Será que é esse aqui, gente? Peraí. Gente. Ah, não, foi em Nova York. Manda, Thalita. Thalita, amiga, você não pode contar fofoca pela metade, filha. Então, manda pra gente como é que é essa história aí, que a gente ficou curiosa. Quem que roubou? Ficou 4 anos o corpo sumido e tava na casa de vocês? Como assim? Como foi para lá? Quem roubou? Foi Por que seu roubou? pai. Foi sua família? Conta pra gente. Então, estamos esperando. Gente, eu tô chocada até agora. Mas enfim. Gente, que loucura isso. Doideira, né? Bom, Jéssica, próximo é seu. Vamos lá. Oiê, me chamo Eduarda, pode me chamar de Duda. Oi, Duda. Eu sou ouvinte assídua do 1001, inclusive não poderia deixar de agradecer vocês por me acompanharem durante todas as tarefas do meu dia, principalmente quando preciso virar noites fazendo projetos da faculdade. Vocês são incríveis. Cada um tem um gosto diferente na hora de dormir, né? Eu boto meditação guiada, por exemplo. Gente, funciona muito.
Dá uma não ajudada. consigo. Mas não é nem pela meditação. Aí eu descobri que se eu botar historinhas infantis pra dormir, também eu consigo. Aí eu coloco agora. É a cadência da voz, talvez, amiga. A pessoa tá falando. Eu acho que é alguém falando assim, eu consigo dormir. Antes eu ouvia... Gente, olha que vergonha, né? Sempre funcionou muito esses negócios de hipnose comigo, né? E aí, eu colocava sempre assim, tipo, um cara que ele ajuda... Tipo, você põe o som, é uma hipnose guiada pra você dormir. Quando eu tenho insônia, funciona bem. Anos se passaram, depois me dei conta que este cara era nada mais, ninguém menos que Pyongyang. Meu Deus. Pyongyang. Por anos e anos, o cara lá... Gente... Eu nem sabia, eu coloquei qualquer um, né? Tipo. Ai, amiga, olha, Obrigada aí, Pyongyang. Pyongyi, amiga, Pyongyang. Ai, Pyongyi, gente, desculpa. Pyongyang é outra coisa. Ai, mano. Um sério. beijo aí pra Coreia, a única Coreia existe. A Coreia oficial. Pô, vai lá. Bom, aí, deixa eu ver que tal. Essa é uma das minhas inúmeras histórias que aconteceram com minha família, sendo as maiores vítimas somos sempre eu e minha mãe, pois temos uma mediunidade, digamos, mais aflorada. Entendo, aqui em casa aconteceu coisas iguais. Primeiro, eu vou contextualizar tudo, porque tudo é interligado nessa história. Minha mãe tinha uma avó que ela era muito próxima, principalmente na infância. Tinha uma ligação muito, muito forte. E essa avó amava o cabelo da minha mãe, e essa aí foi bem relevante, por mais que não pareça. Na época que minha mãe estava grávida de mim, a avó dela estava muito mal da saúde. Assim, ela era idosa, já o pezinho na cova. Eu nasci no dia 18 de fevereiro de uma cesárea bem complicada. Inclusive, aqui tem mais uma história sobrenatural, mas deixo para contar outra hora. Pode mandar depois, tá? Já mande agora. Isso. No dia 21 de fevereiro, minha bisavó faleceu. Como minha mãe estava hospitalizada ainda por causa da cesárea, ela não pôde ir ao velório. Então ela ficou meio que sem se despedir da avó, sabe? Passou um tempo, minha mãe, com um bebê recém-nascido, começou com alguns problemas estranhos, como perda repentina de memória, esquecimento, fraqueza e tal. Foi em vários médicos, mas não descobriram o que era. Sempre diziam que era por ter um bebê recém-nascido, que era cansativo, etc. Também, né, nem drena a tua vida. Basicamente, né? Então... Mas minha mãe não se conformou. Eu não fui a primeira filha. Tenho uma irmã mais velha, então ela sabia que aquilo que estava sentindo não era normal. Ela foi... Então, no neuro, né? Foi então no neuro. E depois de vários exames, descobriram que o cérebro dela estava, atenção, murchando. Eu lembrou o Beetlejuice, sabe? Então, eu adorei que eu imagino o médico, assim, em termos técnicos. Olha, eu não sei como dizer isso, mas seu cérebro está murchando. Então, seu cérebro virou uma bexiga no final de festa. Gente, ela tinha 26 anos e ela estava com o cérebro de uma idosa de 80, segundo o médico. Naquela época, em 2001, não havia muito o que fazer. O médico prescreveu algumas vitaminas e era isso. É muito bom, né, cara? Foda-se. Ai, toma vitamina D aqui, ó. Toma Dera. A da la fila. Minha mãe, inconformada, começou a procurar outras alternativas de tratamento, mas nada funcionava. Gente, chega neste momento, eu viro crente de tudo. Toma chazinho, tomo, sabe? Toma não sei o que, come não sei o que, como. Come 37 abacates que vai dar bom, como. Porra, se o médico não sabe o que fazer, bora tentar tudo, né? Bora tentar tudo. E aí é quando todo mundo vai pra famigerada cirurgia espiritual. Mentira, eu nem sei se é isso, tá? Mas é porque muito acontece na minha família. Familiar. E não, mas cirurgia espiritual, inclusive tem histórias. Minha mãe passou por cirurgia espiritual. Eu tenho uma história, mas deu eu não seríssimo. Vou contar. Eu não vou falar exatamente quem, mas eu conheço uma pessoa que era criança e a mãe botou fazer isso aí e tem trauma até hoje, porque... Gente. É pesado. Tipo, fica lá no quarto, deitadinho, na cama, sem ninguém. E aí, tipo, é isso, sabe? Minha mãe fez, minhas primas fizeram cirurgia espiritual, não é? Enfim, é uma brisa, velho. Mas enfim. É muito louco mesmo.
Passou-se um tempo, aqui não sei exatamente quanto tempo foi, pois convenhamos, eu era um projeto de gente, minha mãe não lembra direito, pois o cérebro tava de 80 anos, né? Meus pais estavam deitados na cama, prontos pra dormir, e do nada a porta da frente, que estava chaveada com aquelas correntinhas de metal, abre com uma força absurda, e meus pais, sim, os dois, escutam uma voz familiar chamar pelo nome da minha mãe. Meu pai, corajoso, foi lá fora checar se não tinha uma vizinha ou algo assim. Por mais que a porta estava chaveada e um humano nunca conseguiria abrir, lá fora chamando por minha mãe. Não tinha ninguém. Os dois cagados começaram a tentar relacionar a voz com alguém e chegaram à conclusão que era a voz da avó da minha mãe. Aí eu já mudava de casa. Bom, foi aí que minha mãe resolveu procurar um centro espírita. Tô dizendo, toda, assim, se você tem alguma família que teve algum momento, ai, mãe sensitiva, avó sensitiva, em algum momento, alguma prima chega, eu conheço um centro maravilhoso. E aí vai toda a família, o centro espírita. Pelo menos na minha casa acontece isso muito. Então, ela foi no centro espírita. Não éramos espíritas antes, começamos a ser após a situação, né? Depois do baque, né, menina? Não existe ateu nessa hora. Não. Quando bate, né? Bom, o centro oferece atendimentos individuais, que é resumidamente onde médios se reúnem e entram na frequência da pessoa que está sendo atendida, para tentar entender quais são os problemas e o que está acontecendo em nível espiritual. Minha mãe foi nesse atendimento porque ela queria entender não só a questão cerebral dela, mas aquele episódio da porta também. O que ela não sabia era que as duas coisas estavam relacionadas. Um dos médios falou que ele viu uma senhora idosa. Pela descrição, minha mãe sabia que era a avó dela, ao lado da minha mãe, passando a mão no cabelo dela e falando várias coisas em alemão, única língua que minha bisa sabia. Chegou-se à conclusão, então, que a avó da minha mãe estava acompanhando ela e, ao passar a mão por seu cabelo, ela estava tirando a energia da minha mãe. Por isso, o cérebro murchou. Nossa. Gente. O máximo que, ainda bem que minha avó só mordia minha perna, então o máximo que vai acontecer... que bom, que ótimo, que legal. O máximo que vai acontecer vai ser Caralho, isso. Jéssica. Como assim, mano? Que história é? Minha avó, tipo assim, isso daí desde que eu era criança, assim. Minha avó falava assim, ai, que coxa gordinha. Eu com 30 anos na cara. Aí ela me mordia minha perna. Mas ela tava viva. Ela tava viva. É isso que eu queria saber. Pelo amor de Mas Deus. aí eu fico pensando, minha avó não passava a mão na minha cabeça. Então ela não drenaria minha cabeça. Você ia perder os colchão, né? Que bom que a sua avó foi, né? E seguiu o caminho dela. Imagina se ela tivesse ficado. Mordiscando minha perna. Mordiscando tua perna e você ia aos poucos perdendo seus colchões. Exato. Tristeza. Meus colchões são muito grandes pra isso. Então, eu não queria que perder meus colchão também, cara. Não. Isso é muito triste. Bom, ela não conseguiu seguir o caminho para a luz, digamos assim. Pois minha mãe não estava conseguindo se despedir dela, pois estava no hospital no dia do velório. E ela ficou com minha mãe, e por ser apegada demais, mas não fez por mal. O espírito nem sabia que estava prejudicando minha mãe ao fazer isso. Eu imagino, coitado. Os médios ajudaram o espírito a seguir seu caminho, e o cérebro da minha mãe retornou ao normal. Inclusive, quando ela voltou ao médico, ele disse que não sabia o que havia acontecido, mas que foi um milagre ela se recuperar. E de fato foi mesmo, né? Bom, essa é a história que tinha pra contar hoje. Não é uma história de medinho ruim, mas obviamente ninguém quer passar por algo assim. Eu também não queria ficar. Alguma hora mando as outras histórias que tenho pra contar. É isso por hoje. Beijos, beijos. Obrigada, Duda. Muito obrigada. Eu Me lembrou Sexto Sentido, né? Quando, tipo assim, o Bruce Willis não sabia que ele era o defunto. Exato. Olha, dando spoiler de filme de 30 anos. Mas é isso, né? Tipo, muitas dessas histórias... Acho que a maioria, né? O espírito não sabe, assim, que está ali. Parece que tem umas... Eu já li, não sei aonde, que, tipo, em algumas crenças, eles meio que vão esquecendo, né? Tipo, aí até virar a famosa alma penada, né? Porque tá ali, não sabe. É porque, eu gosto às vezes, pode ser que... tem vários motivos.
pode ser que a pessoa esteja muito apegada a alguma coisa da vida terrena, ou ela tenha algo a resolver na vida terrena e ela se apega a essa resolução e coisas do tipo. Ou seja, alguma pessoa. Então tem ou algum trauma que ela tenha passado, né? Que, tipo, sei lá, né? Tenha sido muito violento e ela precisa, tipo, e não lembra. Foi o caso do Bruce Willis, inclusive, não sei se... É verdade, verdade. Eu gosto Mas muito cada do paradigma tem sua crença também, né, gente? Qual que é a série que não é o Hill House, é a outra? Mansão Bly, né? Que é o segundo. Ai, é muito bom, né? É, então, tem muito isso, né? Tipo, o espírito que tá lá e não sabe, né? Que está lá e preso naquilo. Porque eu acho muito legal quando é histórias assim. Então fica aí a indicação pra quem não assistiu ainda. Gente, vou ler a história da Mari. Oi, meninas, tudo bem? Me chamo Mari, acompanho o podcast de vocês há bastante tempo. E sempre tive vontade de mandar uma história de terror pro 1001 Medonhos, mas nunca tinha ideias, então pensei, por que não traumatizá-las com a história que me traumatizou quando era pequena? Muito bom. Muito legal. Título: O Menino do Espelho. Já não quero mais ler a história. Ai, gente, eu sempre, tipo assim, quando tipo, às vezes eu tô voltando bem louca de algum lugar, e aí eu tô lavando, assim, o rosto, tirando a maquiagem, sabe? Aí eu fico, será que se eu levantar a cabeça e olhar no espelho vai ter alguém atrás de mim? Amiga. Sim. Então, Sempre. sempre está ali. Ou então quando você tá no banho e vai lavar o rosto, aí você fecha o olho pra jogar água na cara, aí você fala, deixa eu abrir logo antes do Satanás pegar. Eu, por exemplo, tenho um espelho na sala da minha casa. Tipo, ele fica perto da porta, sabe? É só um espelho, assim. Direto, quando eu passo assim, eu evito olhar pra lá. Porque eu falo, se eu ver qualquer sombra, eu já não quero saber, entendeu? Exatamente. Prefiro morrer ignorante, né? Sem saber. Tranquilamente. Exato. Não quero saber, não importa. E se souber, também não quero me lembrar. Quando eu tinha por volta dos 6, 7 anos, frequentava uma instituição onde tinham várias crianças de todas as idades. Um dia, os adolescentes mais babaquinhas fizeram uma rodinha com as crianças mais novas para contar histórias de terror. A maioria era péssima, as crianças e as histórias, né? Mas tem uma que eles juram de pé junto, que é lenda urbana na cidade, sendo que nunca ouvi falar de nada parecido. Moro no Mato Grosso. E que me marcou tanto que hoje, aos 18 anos, ainda lembro de todos os detalhes. E era assim. Numa casa aqui pelo bairro, morava uma família. Uma mãe amorosa, um pai trabalhador e um menino de 3 anos, filho deles. O menino era super alegre e fofo. Eles tinham a aparência de uma família perfeita, tradicional, brasileira. Não vou entrar no mérito do que isso quer dizer. Pois é. Até não, você vai ver como realmente a família tradicional brasileira segue. Porque até o dia fatídico em que a mãe descobre que o seu marido era infiel e a desgraça se instaura na casa. Justo. Família tradicional brasileira. Me soa bem, né? Exatamente. O pai ligou pra ela dizendo que voltaria pra casa apenas no dia seguinte só pra pegar suas coisas porque ele ia se divorciar e morar com a amante. A partir de agora. Desculpa, gente. Ele disse pra mãe que nunca a amou e que o casamento deles foi uma mentira. Olha, que legal! A mãe, ao ouvir aquilo, desabou em prantos. O garotinho inocente foi consolá-la, mas ele era idêntico ao pai, despertando uma fúria incontrolável na mulher. Visualmente, tipo, fisicamente parecido com o pai, né? Isso, exato. Nossa, eu conheço uma galera, assim, que o pai ou a mãe maltratavam porque era parecido com o pai ou com a mãe que eles odiavam, sabe? Que tristeza, né, mano? Realmente. Que a criança Gente, é muito doido isso. Eu penso muito assim em pessoas que, né, são obrigadas a levar uma gestação que vem de um aborto, saca? Tipo, de um aborto não, que vem de um estupro, sabe? Desculpa, gente. Como assim? É que eu tava pensando na minha cabeça. É que na minha cabeça eu tava... O bebê diabo do ABC. O bebê diabo acabou de nascer. É de um aborto. É que eu tava pensando aqui, tipo, em leis anti-aborto, sabe? Sim, só que meu sim. cérebro tava diferente da minha boca. É. Realmente, né? Tipo, é triste mesmo. Gente, é bizarro, né?
E mesmo esse ódio a pessoa também não controla, né? Tem muito caso de pessoa que às vezes até quer ser mãe e tal. Sim, exato. Mas depois, por conta tanto de depressão pós-parto, que também altera bastante, né? A questão psicológica, enfim, a pessoa acaba criando muito ressentimento, né? E é algo que você não controla mesmo, é muito triste. Até durante a própria gestação, se a pessoa, né, toma remédio, tem que parar, né? Então tem várias coisas. Gente. Doideira, complicado. como diria o ministro Alexandre de Moraes. Onde eu estava? Aqui, a mãe tava, né, ela tava pegando um ranço da criança porque parecia com o pai. No dia seguinte, ele chegou na casa pra buscar as suas roupas e ele chamou várias vezes, mas ninguém atendeu. Ele esperava que a mulher estivesse ali chateada com um rompimento repentino, então ele pegou a cópia da chave e entrou. O cenário que o esperava era estranho e sufocante. A casa estava totalmente fechada e meio escura, impecavelmente limpa. A única luz vinha do banheiro que ficava dobrando o corredor, onde o som da água caindo do chuveiro era bem alto. Ao virar a esquina desse mesmo corredor, o que ele viu fez com que ele se paralisasse. O seu filhinho estava pendurado pelos pés no suporte do box com um dos seus cintos. Não darei mais detalhes porque é bem mais mórbido. A gente sabe como um adolescente exagera, mas se quiserem saber eu vou deixar nesses parênteses aqui. Não precisa ler essa parte. Então eu não vou ler, gente. Quer dizer, eu vou ler só pra gente aqui. Eu vou ler aqui, Ana. Exato. Leiam. Enfim, basicamente violência, né? O piso do banheiro tava todo sujo de sangue, tava tudo uma doideira ali, né? Aquela cena. O chuveiro ligado na temperatura mais quente e tava deixando todas as superfícies embaçadas com a fumaça, né? O cara tentou gritar, mas ele tava até sem voz por causa da cena perturbadora. E de repente ele ouviu a risadinha da esposa e um barulho alto de passos. A mulher nunca foi encontrada. Dizem que o espírito vingativo do garoto aparece quando você toma banho quente, embaça os espelhos e o box do banheiro. Ah, bacana. Show! Nem tomei banho hoje. Tomar banho. Amanhã você vai aparecer fedida na firma. E aí, quando você limpa o vapor, né? O vapor não, né? Como chama? O embaçado, assim, né? O embaçado do espelho. Aparece o rosto angelical ferido, sorrindo pra você, seguido de risos alegres. Ele tá procurando pela sua mãe assassina e pelo pai adúltero, buscando vingança da vida que lhe foi tirada de maneira tão precoce. Ver que falhou na busca o deixa furioso e assim, quem o vê encontra o mesmo destino que ele, desvivido no banheiro. Com sangue escoando pelo ralo. Show? Muito bem. É isso. Até hoje, mesmo que faça menos 1000 graus Celsius, eu tomo banho gelado. Essa história é muito legal, pois junta 2 medos. Criança e morrer pelado no banho. Gente, os ouvintes estão melhorando cada vez mais as histórias, né? É muito bom, né, cara? Meu incrível, então eu amo vocês. Quem foi a mente perturbada que criou isso só pra assustar um monte de pirralho, tá de parabéns. Quem gostou, acabou. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, sai do fake Stephen King. Amo o podcast de vocês. Espero que continuem por muito, muito tempo com esse trabalho maravilhoso. E se estiverem lendo isso antes do lançamento de Maxine nos cinemas brasileiros, por favor, aqui me humilho para que vocês refaçam o episódio do Night Stalker, Richard Ramirez, porque vai falar dele no filme e eu quero estar informada para ficar reconhecendo referências e me sentir assim. E ela faz aquele meme do menino, well, actually, com o dedinho levantado. Faz tempo esse e-mail aí. Faz um tempo, desculpa. Amiga, desculpa, espero que você esteja aí bem informada agora. Se contentou com o episódio que já tinha, né, mas é isso. Mas é isso, ó, Fabi, toma banho gelado. Ah, sim, vou sim. Gente, eu fui pro festival de quadrinhos em Manaus, é um festival de quadrinhos que tem em Manaus. Provavelmente festival do quadrinho em Manaus, né? E aí, eu descobri que lá em Manaus, ninguém toma banho quente, né? Porque é muito quente. Óbvio, né? Muito quente, abafado e tal. Só que a questão é que, assim, não é que ninguém toma banho quente e, tipo, por exemplo, eu tava hospedada em um hotel. Como é realmente muito quente, eu estava o tempo inteiro com o ar-condicionado ligado. Então não tava quente, tava frio. Aí eu ia tomar banho e o banheiro não tinha, o chuveiro não era quente, sacou? Aí eu fiquei assim, beleza. Tomei banho frio no frio.
Mas pelo menos eu não vi um menino no chuveiro. É, realmente, né? Se você tá no ar-condicionado ali, fazer Exatamente. o quê, né? Mas aí, inclusive, um beijo pra Manaus, um beijo pra Samela, minha amiga, que tem um projeto chamado Norte em Quadrinhos. Ah, muito legal mesmo. Muito massa. Visa trazer pro centro, né, do assunto, quadrinistas de fora do eixo São Paulo, Sudeste, né? Uhum. Enfim, é isso. Muito bacana. Bom, vou lá, vou ler um e-mail aqui. E esse e-mail tem trilha sonora, mas mais pra frente aqui tem até o link pra gente ouvir enquanto lê a história. É o Homem da Macaco, música. com certeza que é o Homem Chique. Macaco. Não é amiga, é outra. É melhor ainda, melhor que isso, ó. Solta o som, DJ. Essa devia ser a abertura oficial do Mil Crimes, tá? Você quer saber, Eu pra amo mim, essa música, cara. é muito boa. Mano, gente. ó, inclusive quero falar aqui que o filme O Macaco é muito bom, ele só é incompreendido, tá? Eu Ok? quero ver, eu não vi ainda. Gente, não vai lá querendo um Conjuring verso, querendo jumpscare. É um filme bobo, é um filme de comédia, é um filme besta pra você dar risada. É Eu isso. gosto. É um macaco, Um e aí Demônio. a distribuidora no Brasil fez um trailer com essa música. Você não viu? É muito bom, gente. Porque combina 100% com o clima do filme. É um filme babaca, assim, é idiota, é pra você dar risada. E aí eu fui no cinema, e era só eu, meu amigo e o meu marido rindo no cinema, e as pessoas revoltadíssimas com o filme. Porque é muito idiota. E a gente se matando de dar risada, assim, juro. E todo mundo que eu vejo falando desse filme tá reclamando porque foi ver errado. Não é terror, tá, gente? Não é jumpscare, é um filme bobo. Então, bora lá. Parece que tem um... desculpa interromper. Tem um filme Fale. massa aí de terror agora, que é o primeiro filme a ganhar 100% no Rotten Tomatoes lá. É o a gente tava Sinners. falando desse A gente tava falando dele. Tava falando dele. beleza. Em 30 anos. O último foi não o sabia Iluminado. Sim. Oh! Eu não sabia. Eles estão, Também tipo, não sabia. mano, tá o hype tá altíssimo. Tipo, É verdade. já tem gente falando que vai ganhar prêmio. Eu tava curiosa pela história, assim, porque eu vi os trailers, mas aí eu vi sobre a produção e eu achei muito legal o jeito que ele foi produzido eu não e tal, sei filmado. muito. As coisas que eu vi foi sobre os trailers. Me apeteceu porque teve um momento que eu vi de relance Michael B. Jordan levemente mostrando seu braço. Eu falei, Ai, eu que acho eu delícia, tenho né? que ver. Nossa senhora, gente. Michael B. Jordan é assim... Esse aí, realmente, Eu merece. acho que, olha... Parabéns. Uma salva de palmas aí, Michael Parabéns. B. Jordan. Parabéns pra mãe dele, né? Parabéns, dona... E, gente, vocês já viram a mina do Michael B. Jordan também? Não. Não, vou Gente, procurar assim, aqui. tipo... Realmente, amiga. Ah, pode ser a Deixa eu ex, então. Talvez. É assim, Namorada. tipo... Bisexual, Gente. less in despair, Que tá ligado? linda. Amiga. Nossa. Tipo assim, tipo, eu não sei explicar. Tipo, Bom, enfim. é exato. Exato, né? Exato. Mas, gente, esse homem, eu acho que ele é o homem mais lindo que tem. Eu acho Também também. acho. Vale ver no cinema, então todos Vale vamos ver, dar aí nosso vale ver no apoio. cinema. Nossa, eu tô vou- aqui apenas, tipo assim, parada olhando pra uma foto dele. É isso. Bom, voltando, gente, esquece. Ó, vou assistir no cinema aí o cinema. Ai, Pra calor. apoiar o cinema, né? Apoiar o cinema. Eu adoro. Vamos. Pelo filme. Pelo filme. Olhar o cinema. Bom, ó. Olá, meninas, tudo bem? Amo o podcast de vocês, não percam um episódio. Mas infelizmente sou uma universitária fodida e não consigo apoiar financeiramente, mas panfleto 1001 crimes para todas as pessoas existentes. KKK. É Já isso tá aí. Ó. valendo demais, cara. Gostamos. Muito obrigada. Eu não gostaria de me identificar porque sou tímida e acho estranho meu nome aparecer. Então, se forem ler algum episódio, espero que façam. Pode me chamar de Amphitire. Amphitire. Meu Deus, cara. Amiga, você podia ter mandado um nome tipo Cláudia, né? Mas, enfim. Rosa. É o nick dela em jogos, mas é Realmente. Anfitrite. Vai ser Amphit agora, porque eu leio errado as coisas na minha cabeça, vai ser assim. Anfitire. Em mitologia grega, é uma deusa marinha e esposa de Poseidon, deus do mar. Olha que bonita a sereia. Vou chamar de Ariel, então, vai ser Ariel. Não, gente, não. É a Anfitire. Tá, enfim. Vou contar 2 episódios que aconteceram quando meu grupo da faculdade não tinha nada melhor pra fazer e decidimos ocupar uma das salas do nosso bloco para fazer uma sessão de regressão a vidas passadas. Olha lá, bacana. ó, bom demais. Show. Eu adoro, cara. Certeza que aconteceu numa federal isso aqui, porque é bem coisa de...
É, Nem né? sempre, eu estudava Curso de numa letras, tá ligado? particular. Eu estava no particular, mas eu era de jornalismo, então a gente não batia eu muito bem também. não. Parecido Eu, também, né? eu tinha bolsa do ProUni numa particular, fiz publicidade também, a gente passava boa parte do tempo no centro acadêmico lá, que tinha um sofá que te engolia, você sentava nele e Mas não conseguia mais tipo, levantar. chega um momento que eu acho que depende muito do curso, entendeu? É Eu verdade, acho que é verdade. é isso. Então, certeza que isso aqui é um curso de humanas. É, Isso, mudei turma minha de frase. letras, terceiro É semestre de verdade. letras, né? Humanas. Ó, meu melhor amigo é um jovem místico extremamente ligado ao mundo espiritual. Ele começou na Wicca, mas agora faz parte do helenismo, que eu também sigo. Eita! Ele acredita em vidas passadas e já havia feito regressões em outras pessoas e também ele mesmo já havia regressado a algumas das vidas passadas dele. E eu Tudo aposto começa- que nenhuma vida passada ele era um fudido, um mendigo. Amiga, Um cara- por isso que eu escolhi este e-mail, porque eu me surpreendi. Olha só. Tudo começou com um dia que eu faltei a aula e meus amigos decidiram fazer uma sessão de regressão. Uma das minhas amigas, que é cética pra caralho, se dispôs a fazer. Ela vislumbrou a vida dela como um pintor alemão, eu creio, que gostava de fazer orgias no meio da floresta e tinha quadros de pessoas nuas por todos os lugares da casa. A primeira visão dela foi do pintor fodendo a empregada dele em cima do piano. Legal. Legal demais. Como às vezes a quinta série impera, meus amigos no outro dia estavam insuportáveis sobre isso. Eu não acreditei de primeira, achei a história louca, disse que era fruto do inconsciente dela, que eu não acreditava nisso, blá blá blá, cococó. Vale frisar aqui que eu acho que viver mais de uma vez nesse mundo é um castigo pior que o Tártaro. Eu também acho. Meu pior pesadelo. Cara, se tiver uma vida além dessa, eu não quero saber. Eu que venha com reset de fábrica, porque eu não quero Imagina você voltar. voltar. Imagina, Nossa, mano, tudo que de novo. Eu conheço minhas Inferno. crianças, se você conversa muito, elas falam. É verdade, tem Tem muita várias criança que histórias fala mesmo. assim, né? Tipo, Várias criança histórias. sabe falar outros idiomas, É. né? Pura. Nossa, eu vi um de uma mulher que a criança era obcecada pelo Titanic, assim, ele falava, tipo, umas coisas, sei lá da onde que ele tirava. Acho que de já leu um barco, bagulho assim, não foi? foi? Não lembro. não Teve uma lembro. mulher que era obcecada pelo Egito desde criança, lembra? E hoje em dia ela, tipo, é uma doutora em egiptologia, foi pra lá, não sei o quê. Olha, eu acho que que é isso que a bacana. Jéssica... Eu acho que a gente já comentou desse caso aqui. Talvez. Ah, Mas o que eu já vi, Bom. por exemplo, foi parente meu, né? Uhum. Mini parente meu, falar que tipo, falava assim, ai, sei lá, tava desenhando, tipo, eu falei, é um castelo? Ele, não, era minha casa. Pelo amor de Deus. Aí eu Pelo falei amor assim, de Deus. mas você mora no apartamento? Você tá falando da casa da sua avó? Ele, não, a casa da minha avó é amarela. Essa era a minha casa. Minha casa, ela era cinza. Aí eu, Olha só, Aí falou assim, e tinha muitos quartos. Muitos quartos. Não. Aham. A criança era Aí, ninguém menos que eu Pão de Olaf. Aí eu virando pra mãe da criança e falando, aqui, ó. Que legal, né? Essa Obrigada por criança, ter vindo. Já tá na hora, né, gente? Eu vou ter que ver aqui o Jornal Nacional. Obrigado. Pelo amor de Gente, Deus. bom, vamos voltando à história aqui. Lança pra adoção. E eu, em toda a minha chatice, falando que era invenção, quando meu amigo jovem místico disse, deixa então eu fazer uma regressão em você. Aí eu disse, aí se você vê se era verdade ou não. E eu, tá, anjo, pode fazer. E esse não. foi o meu erro. Pra quê, gente? Você duvida? Se tem alguém Você religioso e fala, você duvida, eu vou fazer, eu tô de boa. Entendeu? Não, obrigada. Obrigada. Eu acredito. Boto mó fé. Acredito que você acredita, não preciso eu acreditar. É isso. Uma vez dessas vezes aí que eu tava ouvindo o nosso saudoso Pyong Lee, tinha o YouTube, ele tocava assim, o próximo vídeo tipo assim, automático, né? Uhum. Aí um dia eu acordei, mano, e foi uma loucura isso aí, porque eu estava já hipnotizada, Uhum. só que acho que eu ainda não tinha pego no sono, e o vídeo seguinte era um desses de regressão. Aí eu lembro que, tipo assim, meu corpo, minha consciência despertou, e eu tava ouvindo assim, ó, então agora nós vamos começar a regressar pra próxima vida. Aí eu, não, preciso acordar. Só que quando você tá nesse estado aí, você tá meio paralisado, né? Aham. E eu, tipo, tava paralisada ali na cama. Eu, cacete, não quero. Não me leva, não quero. Aí eu consegui acordar e desligar o YouTube, tá ligado? Tá bom, aí você ia ser levada contra a vontade, né? Pra viver outra vida. Que A desgraça, reprodução mano. automática. Nunca mais.
Eu vi de uma pessoa que dormia também ouvindo sons aleatórios, assim, musiquinha calma, e acordou com sons de macaco gritando na floresta. E foi Pelo amor de aterrorizante Deus, também. gente. Bom, voltando pra história. Demorou muito pra gente começar, porque sempre que ele tentava, eu cantava a música da novela Alma Gêmea. E nós dois não conseguíamos parar de rir. A música era Uma Vez Mais. Ele tentava dar iniciação e eu, voa, minha ave, voa sem parar. E aí ela deixa o link. Viaja. Eu adorava essa música pra ela. Ah, então, vai ser a trilha sonora a partir de agora, vai ser essa música. As metades. Não, essa é outra, amiga. Não, Essa metade da laranja é Eu outra. nunca assisti, eu não assisti Alma Gêmea, mas é isso que eu lembro. Essa música é quando a principal, que era a Serena, encontrava o Eduardo lá, o Carlos Eduardo, não sei. E aí começava a tocar a música deles, entendeu? Quando exato. eu te vi, O som Nossa, aí é aquele cara. Mas você partiu sem mim. É vitória no jardim. Jéssica, anota essa aí pro próximo karaokê, por favor. Enfim, era essa música, ela cantando, fazendo a palhaça que a gente é aqui, até que, né? Bom, quando finalmente eu calei a boca, silêncio agora, gente, sem música. Ele começou de fato e disse que uma luz ia se intensificar, que era pra eu imaginar uma porta, e eu, sem entender porra nenhuma, só via o escuro meio disforme. Algo estranho, mas nada de luz e nada de porta. Quando ficou um silêncio, que meu amigo estava quase desistindo, eu reparei que estava ouvindo um som de água. O problema, não estávamos próximos de água nenhuma. Torneira, chuveiro e nem estava chovendo. Quando eu ia avisar do barulho, eu reparei que meu corpo estava flutuando. Não literalmente, mas sabe aquela sensação que a gente tem quando passa o dia na piscina ou no mar e quando vai dormir parece que você ainda tá na água? Ou quando você tá bêbado, né? Chega bêbado em casa, deita. Tudo gira. Tudo gira. O Elon Musk parece que ficou muito tempo na água, né, gente? Parece um corpo. Ele, assim. Parece, né, aqueles corpos que acham na água, assim. Tá meio sem forma já. Com o peito de pombo dele. Eu me senti assim, mas eu tava no chão da sala de aula e não tinha tido contato com piscina, cachoeira ou mar havia meses. Eu sentia cheiro de maresia e madeira nos pés, parecia um barco ou algo assim. Mas tudo estava escuro, eu sentia e ouvia coisas, mas não via, e disse isso pra ele. Então a gente deu seguimento e a voz dele foi me guiando pra avançar mais dessas memórias. Eu comecei a sentir grama úmida nos meus pés, calor do sol, ouvia sons que eu sabia que era impossível estarem sendo feitos no campus. Vozes de pessoas falando comigo, me chamando de minha filha. Eu sabia que estava no Brasil, em algum lugar, mas não sabia quem eu era. Eu não conseguia tocar minhas partes íntimas para descobrir se era homem ou mulher, em uma visão binarista. Mas mesmo que as vozes me chamassem de Fia, eu referia a mim mesma no masculino. Eu tocava a minha cabeça e sentia ela raspada, quando na realidade o meu cabelo vai até o meio das costas. Eu sentia que estava descalça, mas estava com o tênis da faculdade. Sentia sol e vento, mas eu estava na sala de aula. Foi sinistro. Descobri depois, com algumas sessões, que provavelmente eu deveria ter vivenciado esta vida como uma pessoa cega, e que provavelmente era alguém em situação de escravidão que havia sido cegada por isso. Me sinto mal de falar sobre isso, parece algum tipo de romantização do regime escravocrata ou sei lá, mas eu me senti meio que errada por ter vivenciado essa lembrança. Na última sessão que fiz sobre essa vida, eu me vi em um lugar quando era pequena, com um homem estranho na minha frente que agarrava o meu rosto. Eu estava enxergando, mas era uma criança na memória. Meu amigo diz que se você conhece alguém no presente que fez parte de sua vida passada, os olhos da pessoa não mudam, assim você reconhece quem é. Este homem que julga ter cegado meu outro eu tinha os olhos do meu tio. Eu odeio esse tio, ele não é uma pessoa boa. Eu me arrepiei todinha ao me dar conta disso. A outra vida também foi uma desgraça. Tá vendo? Mais um motivo pra não fazer essas coisas aí. Nessa, eu enxergava, eu era um homem que se chamava Leopold. Eu era húngaro. Um perfeito europeu do século XIX, com aquelas roupas ridículas, com bengalinha, chapéu coco e um bigode fininho. Olha, sinceramente, eu fiquei desacreditada nessa caracterização. É simplesmente emoji vomitando. Enfim, essa vida eu estava apaixonada por uma mulher. Ela era linda demais, tinha olhos verdes e cabelos ruivos. O nome dela era Amélie. Ela era a mulher mais linda do mundo todinho pra mim.
Nessa memória, estávamos na frente de um canal que cortava a cidade, andando na margem. Eu ia pedir ela em casamento nesse dia. Ela estava linda com um vestido rosa claro. Quando eu ia tirar o anel do bolso, alguém atrás de mim, atrás do Leopold, agarrou a minha cintura e me puxou, me jogando no chão. Eu senti isso, eu até dei um gritinho, perguntei para o meu amigo por que ele tinha me puxado, mas ele não estava me tocando. Meus outros amigos que estavam na sala confirmaram isso. Quando eu, Leopold, olhei para frente, vi um homem em cima da Amélie. Ele estava tentando pegar as joias dela. Ele arrancou o brinco de esmeralda dela com tanta força que a orelha ficou rasgada. Ele ainda esfaqueou ela algumas vezes antes de fugir. Eu estava em estado de choque. Eu agarrei ela e vi ela morrendo nos meus braços. Eu saí das memórias por conta própria, o que não é recomendado. Eu me sentei chorando e todo mundo na sala assim, emoji preocupado. Gente... Então, eu... Nossa, eu tô muito investida. Muito investida. Cara, eu lembrei muito daquele outro que a gente leu no 1002, que eu não lembro quem que foi, um menino que enviou, que ele teve um sonho que ele viveu uma vida inteira, vocês lembram? Sim, tem no que ele era uma mulher também isso daí. Cara, eu acho incrível essas histórias, porque você sente mesmo, a gente recebe vários e-mails assim, das pessoas que sonham, Sim. e é um sonho tão vívido que você tá vivendo outra vida que você acorda triste, quando você alguém viveu morreu. Anos lá, né, tipo, na sua cabeça. Tem uma história assim doido. no Reddit, que tipo, o cara, quando ele acorda do coma, ele, tipo, tem a família dele, né, que ele era casado com uma moça e tal, e ele fica assim, tipo, nossa, mas eu não amo mais essa pessoa, porque enquanto ele tava em coma, ele tinha uma outra esposa, tinha os filhos, e agora ele nem tem mais o filho, ele falava que sentia muita falta do filho, né. Que coisa, né? E o filho nem doideira. existe, tipo, tava na cabeça dele. Ou pode ser uma vida passada, sei lá, né? Uma vida paralela também, um universo paralelo. Nossa, bom, eu fiz outras sessões dessa vida também. Me lembrei do dia que conheci a Amélie, que a mãe dela me odiava por nenhum motivo aparente. Ela era contra nosso namoro e casamento. Também vi a minha vida depois da morte da Amélie. Eu estava miserável. Vi que a mãe dela tinha mandado assassinar a própria filha, mas a culpa foi apenas para o assassino, e eu vi o culpado ser preso e enforcado. Novamente, saí da regressão sozinha, com os olhos abertos e arregalados. Mesmo assim, eu ainda via o cadáver do assassino pendurado na minha frente, com o pescoço quebrado. Nunca vou esquecer dessa cena. Pra ser sincero, eu não sei se acredito nisso, não sei o que pensar, mas as sensações e sentimentos foram tão reais que eu nunca mais esqueci. Eu realmente senti tudo que relatei, e realmente eu vi o que eu vi. De qualquer forma, meninas, obrigada por lerem meu relato. Se colocarem no podcast seria um sonho, mas espero que pelo menos gere algum entretenimento. Obrigada por sempre me acompanhar em todas as noites sozinha virada fazendo resumo. É só vocês, 20 xícaras de café e minha vela de caramelo de baunilha contra o mundo. Desejo o melhor pra vocês sempre. E sobre a necessidade de apoio, novos horizontes vão se abrir pra vocês. As três são talentosas, empáticas, engraçadas, têm um diferencial que não vejo em mais nenhum lugar. Vocês são luzes e sei que vão brilhar ainda mais forte. Beijos e cheiros, Amphitire. Obrigada, fofa. Fofinha, né? Gente, eu achei legal essas histórias, justamente porque a gente tem nessa, a pessoa faz regressão, e aí você pá um rei. Eu era o rei da... Esse é o meu ranço, assim, sabe? Exato. Nunca uma pessoa meio, tipo, normal falava assim, não, era uma dona de casa. Tipo, era um camponês. Morri de velhice. Um camponês. Né? Sabe, caí do cavalo, morri porque quebrei a perna, não tinha antibiótico, é isso. Era sempre, tipo, né, o Buda, Cleópatra, tá né? Ligado? Tipo, uma vez uma moça deu minha mão, ela falou que eu era um professor que tinha morrido afogado. Olha aí, ó, você era uma pessoa como nós, amiga. Um pouco pior, porque professor só se fode, né? Professora é mais fodida ainda, né? Exato. Então eu achei muito legal, eu só gostei dessa história. Gostei achei também. Interessante. É enviado por Carlos, nome fictício. Eu amo que a gente recebe e-mail de nome fictício. Então, eu que nomeei ele, porque ele pediu pra não ser identificado, eu falei, você será o Carlos. Olá, meninas! Espero que estejam bem. Vocês me acompanham diariamente no trabalho e semanalmente na sala de espera do médico. Obrigada pela companhia. De nada. Mas pode ler a fofoca do podcast. É só não ler o meu nome. Primeiro, vamos para o meu medinho. Então, eu esqueci de botar aqui. É porque ele mandou também uma fofoca. Eu deixei a fofoca aqui porque fofoca é importante. Eu gosto. Primeiro é o medinho, depois a fofoquinha. Depois eu tenho uma fofoca pra vocês também.
Eu nunca fui religioso ou acreditei em alguma coisa sobrenatural. Só acredito vendo e nunca tinha visto nada, então não acreditava. Mas sempre fui da política melhor prevenir do que remediar, né? Sempre tento ao máximo ser respeitoso a tudo, pois sou do tipo que pede permissão pra pegar em pertence de gente morta, que é educado com o IA, porque se tiver uma revolta eu não tratei mal. Eu também. Eu, às vezes eu percebo que eu estou sendo grossa com o chat GPT, eu falo, obrigado. Ai, mano, sério. Né? Não deixe o chinelo virado, porque vai que minha mãe aparece morta, etc. Eu também sou dessas, assim, eu não tenho, tipo, nada em si, mas, tipo, por exemplo, a pessoa fala, é falta de respeito fazer tal coisa. Não vou fazer. Vou ficar provocando? Não verdade. vou ficar provocando, não, cara. Uma vez eu fiz e me ferrei, tá? Uma vez eu fiz e me ferrei, quase morri. Olha aí. Melhor não fazer. Não creio em las brujas, pero que las hay. Nossa, a Jéssica, a risada da Jéssica. Pra mim, tipo, legal, Fabi, cala a boca. Ai. Onde que eu me perdi? Aqui, achei. Eu também sinto energia, tenho intuição, mas sinto que é a dose do meu remédio que precisa aumentar. Eu fingindo que é a geladeira. Para os curiosos, sim, minha intuição tá sempre certa e sim, eu ignoro e me ferro bonito. Mas eu acho que isso é de geral, né? Acontece. As red flags, né, que a gente vai ignorando pelo caminho. Você fala, não deve ser isso não, coisa da minha cabeça, até tomar no cu. Porém, um belo dia, eu, que não sou muito de sair de casa, topei a ir a um churrasco com meus amigos. O tipo de amigo que você nem sabe se pode chamar assim, porque a intimidade é quase zero e tem só interesse em comum e só se encontram em festa, sabe? Colegas, eu chamo de colegas. Colegas, exato. Ao contrário de mim, esses conhecidos têm cada um uma fé e é desde católico até bruxona foda mesmo. Enfim, estávamos nós fazendo churrasco, bem tranquilinhos, fofocando de tudo e todos, até que duas das meninas que estavam lá e que são da Umbanda, na verdade, começaram a falar as fofoquinhas espirituais. A parte mais importante dessa história é que o olho de uma das moças, vamos chamar ela de Clara, é bem verde, só que com um tiquinho de amarelo perto da pupila. Olhou bem pro olho da Clara, né? Foi. Enquanto elas conversavam, a Clara começou a agir de forma estranha. Tipo, você tá se segurando para não falar algo, sabe? E nessa hora, eu já estava chateadíssimo, porque o olho dela, que era verde, tava quase todo amarelo mel. Até aí, tudo bem. Carlos. Menina, só mudou a cor de olho já, né? Até aí, tudo Carlos. bem. Eu já ia achar o quê? Que é como é mesmo? Um reptiliano. Então, né? Mark Do Zuckerberg. nada. A luz podia estar batendo de frente no olho dela, então, como um bom descrente, fingi que não foi nada pra não arranjar BO, né? Mas conversa vai, conversa vem, a Clara começou a virar a entidade dela lá. Não sei quais são esses termos mais corretos, mas foi o que eu entendi da conversa que elas tiveram. E era uma entidade de criança. E assim, a primeira coisa que eu percebi, ainda meio descrente, foi que a atitude dela mudou totalmente. Ou seja, era um heresinho. Exato. Um heresinho. Mas essa menina foi meio errada, porque em festa e churrasco não é bom. Então. Mas ok. E não é só isso. A criança sabia de várias coisas que a Clara não teria jeito de saber. Mas é difícil me convencer, porque poderia muito bem ser pegadinha do Gugu. E já estava procurando as câmeras. E aí que vem uma das partes mais chocantes, no mínimo pra mim, dessa história toda. O olho dela estava simplesmente marrom avermelhado. Isso aí acontece. São outras Agora já não tá mais tudo bem, né? Até aí tudo bem, agora tá bem. Minhas queridas, se até aquele instante eu estava todo cuidadoso para interagir com uma suposta entidade, depois dessa estava em desespero. Porque assim, acredito 100%? Não. Vou arriscar ficar mal com uma criança que tem o poder de fuder com a minha vida? De jeito nenhum. Eu acho que toda criança tem o poder de fuder com a tua vida. Mas herê é muito chato se você não faz as coisas. Por exemplo, se você promete alguma coisa, por exemplo, tinha uma ex minha, prometeu lá que ia dar um bolo por herê. Basicamente, ela ficou ouvindo risada de criança durante um mês, até dar um bolo pra cheirar. Aí foi, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo? Esse tipo de coisa
Olha lá, a Alexa falou comigo, eu quase caguei na calça agora. Foi falar da ex, ó. É o que acontece. Falar do Herê. Jéssica. Voltei. Aí, voltou. Aconteceu a Siga. mesma coisa outro dia com esse podcast que eu escuto, né? O Foco de Pestilência. Eles iam falar um negócio assim que, tipo, na gravação dos caras, né? Uhum. Eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos assim. Ah, ele falou aqui pra eu não falar e o negócio do nada, a gravação caiu de todo mundo, tá? Mas o Então. meu não tem BO, porque o meu é minha internet mesmo. Todo episódio, toda conversa. Todo episódio acontece, a gente já tá acostumado. É a geladeira da Jéssica. É a Na geladeira. minha geladeira. Na minha geladeira tá interferindo no sinal. Aí, amiga, vai. Continua a história. Mas então, o que eu ia falar? Minha ex, ela prometeu um doce, um bolo lá pro Herê. Uhum. E aí, ela fazia muito tempo que ela não ia lá, tipo, no terreiro. E aí ela prometeu, teve uma festa, um gira lá de Herê. Ela prometeu e não foi. Basicamente, um dia eu dormi na casa dela, eu ouvi risos de criança. E não tinha nenhum vizinho criança. E aí Olha eu falei... Acho que eu não vou dormir aqui essa semana, não. E aí... E aí, porque, gente, eu nitidamente ouvi. Eu ouvi passinho, assim, sabe, de criança, sabe? Amiga do céu. E aí, ela falou assim que tava acostumada, mas que ela tava ouvindo demais. Aí ela foi lá, deu doce pra ele e passou. Prometeu ter que cumprir, né? Fazer Então, o quê? heresinhos, porque o que os herês, eles não, tipo assim, eles são crianças, então eles levam né? tudo de maneira literal. Inclusive, um dia, se vocês forem num terreiro, por favor, não aceitem presentes de herê. Principalmente se Você for já mulher. deu essa dica Como é aqui que em é? outro... Me explica. Eu já dei Ela essa deu- dica. Mas fala de novo que é importante. O herê chega em você numa festa, tá tendo uma festa. Aí o herê vai lá, tipo, e fala: ai, tia, você quer um presente? Aí você fala: quero. Uhum. E aí ele te dá um abraço e vai embora. 9 meses depois o presente nasce. O quê? Amiga. Quando você aceita um presente de um herê, É o próprio de você herê. engravecer. É o herezinho que vai nascer. Um nenenzinho, porque pra eles uma criança é um presente. Então, É um presentinho. então toma cuidado. Se você Não for aceite acender no presente de criança. Gente, que loucura. Que loucura. Então, olha. Meu Deus, mano. Fica aí a dica. Minha amiga aceitou. E temos 6 anos de presente aí. Gente, se eu não me presentinho dela. engano, o Saci, né, do folclore, seria um herê, né? Não necessariamente, depende muito, amiga. Porque tem algumas histórias que sim, outras que não. Depende muito. Não, independente Porque do que é não verdade ou não, seja- mas, tipo, tem histórias em que ele é, né? Não, necessariamente. É porque, assim, Não, então- de uma perspectiva religiosa, não existe nenhuma ligação direta sobre, entendeu? Mas sim. ele pode ser, tipo, inspirado em, entendeu? Uma interpretação, né? Exato. Sim. Não, o que eu olhei aqui é que, obviamente, né, o Saci, sim, é um personagem da cultura brasileira, né, do folclore, mas, Gente, de onde que eu tirei isso, então? Não sei. Não sei, amiga. Não sei, amiga. Mas fala de Saci, eu lembro do meu amigo lá que jura... Eu não lembro se é ele ou se ele conhece alguém que jura de pé junto que viu um Saci. É porque eu já vi, tipo, caracterizado como adulto ou como criança, né? Mas, enfim. Geralmente é mais... tipo adolescente, né? Mais jovem, né? assim. Não sei Sim. de onde eu tirei isso também. Desculpa aí, gente. Bom. Não tô... Pelo amor de Deus. Segue aí, segue. Ok. Pois bem, teve uma hora que me deixaram sozinho com a criança, enquanto eu pegava mais pão de alho. Inclusive, outra coisa acontece muito também em festa de herê, que aí é uma coisa meio nojenta. Que as crianças... Porque eles são crianças. E crianças gostam de coisas nojentas. Então, os herês pega bolo, enfia num negócio de guaraná e te oferece. Claro, Mas aí né? esse daí você pode recusar. Você pode recusar, mas assim, ele vai ficar meio puto. Aí vamos você fingir. Aí você fica igual criança, você finge que come, né? Criança vem comer. Olha aí, São literalmente crianças, amiga. São literalmente gente. crianças. Não, Muito sim, bom, você sim. pode fingir que aceitou e fingir que Sabe comeu, quando né? a criança Fingir de fala? mentira. Exatamente. Pra dar o entendeu? controle Quando- desligado, né, pra criança. Exato. Tipo Sabe isso. quando, tipo, criança mistura bolo com alguma coisa meio nojenta e fala, você quer? Entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Às vezes você fala, não, a criança chora. E é a mesma coisa Sim, com o sim. bebê.
Eu adorei que, tipo, todo mundo saiu pra pegar pão de alho e deixou ele lá. Ou todo mundo tava acostumado com essa menina e falou assim, de novo. Essa menina. Porra, vamos lá pegar um pão de alho, é mais importante, né? Deixa ela aí. Gente. Ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, tem criança aí. E começou a contar alguns pontos de passagem, meu corpo inteiro começou a tremer. E eu senti um aperto enorme no peito. Minha mente ficou totalmente em branco. O verdadeiro milagre, porque eu tenho TDAH. E parecia que tinha uma barreira de névoa no meu cérebro, cobrindo alguma coisa que eu não conseguia alcançar e repetia desesperadamente. Não consigo, ela tava aqui. Até que finalmente alguém voltou pra me socorrer e dar uma bronca na criança, falando que não tava pronta ainda e que ela não podia forçar assim. Isso tudo pra dizer que naquele dia eu voltei pra casa sem comer pão de alho e com uma crise existencial religiosa. Até hoje eu não tenho religião, mas por preguiça de fazer trabalho espiritual mesmo. E mesmo ainda cauteloso com o espiritual, eu sei que é uma coisa que existe. Um abraço enorme pra quem de Umbanda e Candomblé. Vocês têm uma disciplina e coragem incrível pra lidar com o espiritual. E nessa experiência eu já tava me borrando tudo. Mas eu acho que também é uma coisa que acostuma também. Eu acho que, tipo... Não é que acostuma. Você vai assustar igual, por exemplo. Se você vê alguma coisa... Mas é que quanto mais você entende, mais você sabe lidar, né? Então, se... Por causa disso é mais tranquilo. É. Não vai ficar só remoendo. Você vai ter com alguém com quem falar, né? Até porque é uma coisa pra te fortalecer também, né? Se você... Apesar que aí, por exemplo, eu nunca fui. Porque minha avó falava que eu devia ir. Nunca fui. Você não quis, né? Não quis. Minha avó falava, não fica sem religião nenhuma. Nunca fui. Por quê? Às vezes a gente vê coisas e ouve coisas que a gente não consegue explicar. E essas coisas, elas nos direcionam. Mas a partir do momento que direciona, elas abrem os olhos para outras coisas também. E aí sua sensibilidade pode aumentar. E aí também é um outro BO, entendeu? Sim. Amiga, você falou tudo agora. Por Real, isso que eu não vou muito. Muito foda. Por isso que eu não vou, porque eu falo, tem que ter uma disciplina, tem que, tipo... Enfim, a galera acha que religião afro é uma grande bagunça, mas de fato não é, gente. Inclusive é bem chatinha. E quando eu falo chatinha, quer dizer, tipo, nisso. Você tem que respeitar algumas coisas, tem que respeitar algumas datas, tem que tomar algumas decisões, sabe? Então, é isso. Vocês lembram né, a Bela Gil oferecendo pipoca pro Péricles? Não foi pro Péricles, foi pra Arlindo Cruz. Ah, o Arlindo Cruz, verdade. Não lembro, não. Bom, gente, agora mas isso aí fofoca. peraí, isso aí que a Jéssica falou é muito real, porque teve uma época, assim, a magia do caos, ela se popularizou muito, né, nos últimos tempos. E teve uma época, assim, que a galera falava muito de... é tudo psicológico, né, a gnose, não sei o quê. Aí você ia ver se tava mexendo com Goécia sem saber o que era, né? Gente, é isso, gente. Toma cuidado aí, ó. Fica fazendo coisa Ouija também não, entendeu? Exato. Quando você mexe, né, as coisas se movem ao seu redor, quando eu era sabe? criança, como é mesmo? O Brincadeira compasso. O compasso? O compasso. Era eu que mexia ruim. todas as vezes que eu fiz. Nunca me deu ruim, porque era eu que pedia, eu que digitava. Mas meu coleguinha começou a ver coisinhas depois. E aí a gente resolveu parar. Porque é isso, entendeu? O consciente da criança, né, ali trabalhando também. Exato, a gente não sabe direito com quem a gente mexe, né, queridos? Bom, agora pra fofoca. A cidade da minha avó é bem pequena, então já sabe, né? A vida é um conhecimento de todos. Ainda tenho vantagem da minha tia ser do Serviço Brasileiro de Inteligência. Conhecimento de todas as senhoras fofoqueiras. Senhora fofoqueira é um patrimônio mundial, né, cara? Aqui também tem, gente, as senhorinhas portuguesas, e elas ficam na janela, assim, você sai na rua caminhar, olha pra cima, todas as janelas tem senhorinha olhando, é o sistema de vigilância. Sempre tem uma velhinha olhando. Bom, sempre tem uma testemunha ali, né? Oi? Sistema de vigilância. Assim. Bom, que mais? Eu ando muito bem informado da vida de quem nem conhece direito. Perto do Natal, o grupo da família tava em chamas, porque uma ex-professora da cidade apareceu no Instagram com a cara vermelha de um tapa e com um pouco de sangue nos lábios. Essa professora sofre de transtornos psiquiátricos e foi demitida porque tirou a roupa em sala de aula. Coitada, mano. O que realmente rolou foi que ela chutou o cachorro da irmã dela
E o cunhado dela foi questionar elas e a resposta foi: chutei mesmo e chuto de novo. Ele falou: mexe com um dono que tem seu tamanho então. E ela foi pra cima dele. Ele deu um tapa no rosto dela, ela revidou mordendo a mão dele. E ainda por cima, ela fez esses stories usando o sangue dele pra dizer que tinha apanhado do cunhado. Omitindo a razão, é claro. Caralho. Gente, a mulher passa o sangue na boca, o sangue do cara na boca. Gente, loucura. É. O cara é super bem querido na cidade. Sempre se provou uma pessoa que defende quem precisa. Minha tia acrescentou que ele mandou no grupo do outro lado da família dele que tinha sido mordido por uma cobra. Enfim, não mexam com o cachorro de ninguém, porque pelo cachorro ele dá a vida. Um abraço, Carlos. Gente, eu amei a fofoca, sério. Eu amo ficar sabendo de coisas aleatórias, de pessoas que eu não conheço. Eu adoro barraco. Amo barraco, sim. Eu adoro barraco. É. Sou muito Então, a favor também. É isso. Adoro quando a gente recebe fofocas de pessoas aleatórias no nosso e-mail. Pode mandar, gente. Pode mandar. De ler. Pode mandar. Eu Várias nem tô tretas. mais no podcast. Pode mandar. Mas você tem acesso aos e-mails ainda. Se quiser entrar lá e ler, pode ler. Ninguém tá te proibindo, não. Mas Aí, é vamos isso. lá. A última história, pra da Fabi agora. Oi, Fabi. Tudo bem? Gostaria de começar esse e-mail dizendo que você é coitada. Coitada. Perfeita. Enrolei bastante para mandar os meus relatos, mas vou aproveitar que, de acordo com uma leitura de tarô do YouTube, de título Recado do Seu Anjo da Guarda, esses dias estarei com a criatividade mais aflorada e vou mandar algumas historinhas. Meu anjo da guarda recomendou escrever bastante. Gente, se eu contasse pra vocês a minha experiência de leitura de tarô do TikTok... Mas é que é tão genérico que às vezes você fala... Verdade, Funciona, né, pra cara? todo mundo. É verdade. É, exato. É aquele o negócio horóscopo de jornal, né? Você tá com muitas preocupações financeiras. Disse Nossa. para o brasileiro. Nossa, é verdade. Mundo, né? É verdade, cara, é verdade. Tô com muita dificuldade financeira. Você está cansado, muitas dificuldades virão. Nossa, verdade. Olha, gente, eu vou ficar quieta pra não tomar processo. Mas, vou continuar a historinha aqui. Então, por que você falou? Não. Vai. Não, sei lá o que eu tô falando, Bruno. 6 anos de podcast, você acha que eu sei alguma coisa que eu tô falando? É verdade. Esses são relatos de acontecimentos vivenciados pela minha mãe e pela minha irmã. Não sei se citaria os nomes delas, mas se isso acontecer, pode falar tranquilamente, inclusive o meu. Elas não escutam podcast, também não vão meter nenhum processinho, tá bom? Uns anos atrás, nós nos mudamos para essa casa e ela era bem estranha. Num bairro de procedência duvidosa. Tinha 4 quartos, 2 banheiros, detalhe importante, um dos banheiros era no quarto dos meus pais e o outro do lado de fora da casa. Tinha um quartinho da bagunça. Tinha que passar pelos seus pais a humilhação pra poder dar um mijão. Ou ir cagar junto com o Endigo lá fora, né? No Skinwalker. Mendigo? O Endigo. A Jéssica revoltadamente. Eu falei, caralho, mano. Tá no quintal da menina. Mendigo no meio do quintal da mana, coitada. Caralho, velho. Não, o Endigo, amiga. Ah, tá. Obrigada. Eu não ia saber, não. Tinha um quartinho de bagunça muito sinistro que não tinha luz nenhuma. Eu morria de medo de entrar lá. Parecia que o próprio diabo ia aparecer na minha frente. A sala era muito grande, como se fossem 2, mas sem separação de cômodo. Tinha uma sala de jantar e uma cozinha pequena. Em uma parte da sala, que ficavam essas bagunças sem utilidade, tinha uma janela com vista para a garagem, e esse também é um detalhe importante. E nesse lugar, nós tínhamos um banco de madeira com colchão, que era usado como um sofá. Uma noite, minha mãe acabou cochilando nesse banco e acordou com um vento frio no rosto dela. Ela abriu os olhos, toda calma, pronta para fechar a janela. Se prepare, Fabi, porque aqui dá um cagaço. Obrigada aí pelo aviso. Eu aprecio realmente, assim, genuinamente. Mas ela deu de cara com uma senhora pálida, usando a camisola branca
e com cabelo branco, longo, solto. Meu pior pesadelo. Pior pesadelo. A senhora estava parada, encarando a minha mãe, bem de perto. E a única coisa que a minha mãe fez foi fechar os olhos e rezar a oração do credo. E depois a oração de São Miguel Arcanjo. Quando ela abriu os olhos, a senhora tinha sumido. E estava atrás dela, tá ligado? E a minha mãe fez uma coisa que eu considero muita maluquice. Ela foi na cozinha beber água no escuro, sem acender nenhuma luz. Gente. É que eu acho que chega uma hora que a pessoa realmente tá nesse... Se rolar, rolou, sabe? Já vi a velha... É isso. Vai fazer o quê? Acender a luz? A velha... Já vi a velha, não sabe? É isso. Olha... Assim, né, gente? E eu sempre lembro dessa oração do credo aí, porque... Primeiro que é engraçado quando você é uma criança e alguém fala, vai orar o credo, né? Você vai rezar o credo. Você pensa, como assim credo, né? Creio nos pais todos, criador do céu e da terra. É essa? Sim, eu não sabia qual era. Inclusive, minha avó, não sei durante por um nome. tempo, ela falava que não era pra rezar dentro de casa. Mas hoje em dia... Minha avó falava isso também. Mas aí, Mas por quê? Por quê? É uma oração extremamente forte. Poderosa. Né? E poderosa. Então, depois eu entendi que minha avó não tinha tanto grilo de eu rezar dentro de casa, mas sim rezar, enfim, tipo, sei lá, à toa, sabe? Uhum. Então é isso. É uma oração bem bonita, inclusive. Só que é bem forte. Pois é, eu tenho essa lembrança também, tipo, a minha avó morreu há muito tempo, mas as poucas lembranças que eu tenho dela, o credo, ela sempre, tipo... Era sempre assim, ó, tipo, o Pai Nosso é pra você expulsar um negocinho, mas o credo é se o Satanás descer aqui, entendeu? Sim, é uma só poderosa, super né? oração, assim, saca? Não, pra mim, o Pai Nosso era tipo manutenção. Por exemplo, a gente rezava muito credo quando a gente rezava o terço. Eu rezava o terço todo dia com a minha avó. Então, a gente rezava como pra finalizar o terço, entendeu? Como uma oração final, sabe? Sim. Que era a mesma coisa do Salve Rainha o também. Pai Nosso, você lia, assim, né? Você rezava o Pai Nosso todo dia antes de dormir, né? Era tipo a oraçãozinha ali da criança. Normal, né? É isso, perfeito. Apesar que, gente, minha oraçãozinha antes de dormir era uma oraçãozinha pesada, quer ver? Deixa eu tentar lembrar. Mano, até hoje. Santo Anjo Guardião. Não, era tipo Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me carregue, me ilumina. Amém. Aqui fala me governe, amiga, não me carregue. Eu falei Santo Anjo Guardião, que é do Aleister Crowley. Legal. Muito bom, muito bem. Bom. Legal, parabéns. Aí, minha avó falava assim, que era tipo assim, um negócio de 7 velas no céu, 7 velas em terra. E Maria, não sei o que, e eu ficava... meu Deus, esse negócio começa, né? Só que aí vai ficar pesado. Só que eu não lembro como que era. Eu não lembro essa parte. Mas era pesado. Mas essa do anjo, a gente falava me governe, não é me carregue, não. É me governe. Outra coisa que carrega, né? Deixa eu ver aqui, oração do anjo guardião. Aparece aqui, Liberaba, Aleister Crowley. Tá. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor. O protetoso. Mas essa aqui, hoje essa daí que você fazia é a do... Fala aí de novo a parte, você lembra? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumina, amém. Olha, viu? Você fala me governe. Mas não governe. Eu falei o quê? Me carregue? Então eu falei errado. Me governe. Eu sabia essa também. Mas eu não tinha o costume de rezar. Eu só sabia que ela ia não. até o governo ilumina, amém. Eu não lembrava que tinha outra parte que você tá falando. Eu não sei se tem outra parte. Lembrei, não. ó. Se eu dormir, um anjo vai me guardar. Se eu morrer, Nossa Senhora me iluminar. Com 3 velas bentas, 6 tochas acesas na mão. E aí eu dormia. Caralho, você é a criança. Gente! Antes de dormir, fala isso aqui, ó. Se eu dormir, tá de boa, se eu morrer também. É isso, né? Se eu morrer, eu tô a perigo. Eu tô com 7 tochas na minha mão, entendeu, cara? Caralho, mano. Como assim? E 3 tochas acesas. Gente, que minha incrível, avó era né? hardcore, Hardcore mesmo. Brabo incrível. demais, amiga. Peraí que agora eu estou aqui descobrindo o credo. Tem várias, né? Pedi e recebereis.
A Não, importância da o oração. mais conhecido é aquele né? creio Deus Pai, Todo-Poderoso, É, Criador do isso céu e da aí mesmo. terra. Não, sim, essa daí eu tô ligada. Mas é que eu tava tentando entender assim. Essa aí que eu não sabia, daí eu ia na missa e ficava... Pra mim, eu Baixinho acho que o assim. mais difícil era aquele Salve Rainha. Salve Rainha pra mim é mais difícil que eu Também eu nunca aprendi. Eu não Salve sa- Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura, Esperança Nossa. Gente, era É Filha de bonito, Maria, bonito. cara. eu fiz também, mas eu sou péssima pra decorar coisa, então Não, eu não amiga, decorava Filha de nada. Maria é aquela pessoa que fica O junto com os Xansta. corainhas. Eu achei que era do Xansta, eu fiz o Xansta. Não. Um ano só. Fiz tudo. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, Eu fiz eu fui também. criança missionária, eu fui filha de Maria, eu ajudava as beatas. Era umas coisas. Olha só. Amiga, Era- como que é o terço? Como que reza o terço? Verso cada pedrinha é uma 10 Ave Marias, um Pai Nosso. 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Isso, é. E aí, É a quando sequência. você coloca, por exemplo, a gente começa, aí normalmente, as orações principais depende muito do que você quer, por exemplo. Pode ser durante a semana, pode ser, você pode seguir algum guia dentro da Bíblia mesmo, né? Ou, por exemplo, se for uma novena, né? Aí você vai falar sobre aquela novena, enfim. E aí, eu iniciava com a Salve Rainha e terminava no Credo. Quando eu tinha Pedra Maior. Gente, Só achei um negócio aqui, várias coisas, ó. Tem Cara, uma eu só lembro bolinha da- que é um Pai Nosso, outra que é o Glória ao Pai, ó meu Jesus. É. Eu não sei se isso é uma oração, se você tem Glória que ao falar. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre. Amém. Porra. Esse é Porra. pra fechar, né? Porra, Esse é pra querida. fechar. Esse é o fechamento, é o fechamento. É o fechamento. Eu só lembro, fala de terço, aquela veinha que fez o terço com as pedras do rim dela. Diva. Como é que é? Diva. Você não viu isso, amiga? Não. Pra mim, É isso um daí é vídeo- estética católica total. Exato. Necromancer. Necromancer. Necromancer Mas, total. gente, se vocês A nunca velhinha foram... mostrando. Que é o terço dela todo feito com pedra do rim que ela tirou. Muitíssimo poderoso, tá? Se você quer Muitíssimo. saber, deve ser Isso aí poderoso é pra caralho. magia total, Necromancer é quando você vai em... Nossa, vem Aparecida do Norte. Existe É. a Igreja Velha. Na Igreja Velha tem os... Tipo, onde a galera paga as promessas. Então você deixa lá as coisas pra que você prometeu pra pagar as promessas. Pode ser desde doação financeira mesmo pra instituição ou alguma outra coisa. Minha mãe, por exemplo, tinha problema no joelho. Aí eles, quando você tem algum problema, Ai, eu amo dor isso. de cabeça ou alguma coisa assim, manda esculpir. Minha mãe mandou esculpir o joelho e foi lá. Gente, Minha tia tinha problema de enxaquecas. Ela mandou esculpir uma cabeça e leva lá. Eu tinha problemas de crescimento. Então, minha avó pediu uma vela da minha altura de criança. gente, vocês não sabem, mas a Jéssica, ela é alta, tá? Tipo assim, a Jéssica é deu alta. certo, gente. Deu muito Deu certo, super meu certo. Porra, Real. queria ter feito isso. Inclusive, nesse lance de milagres, minha avó acredita que eu era um milagre. Por quê? Quando eu nasci, eu tinha um problema de crescimento muito grande. Ou seja, eu ia menstruar quando eu tivesse 6 anos de idade. E aí, Caramba. pra não acontecer isso, ter essa puberdade precoce, eles deveriam, tipo, me dar um remédio. Só que era um remédio que poderia causar nanismo, porque meio que pararia, sabe? Meu crescimento. Sim. E além de causar nanismo, era tipo, pra época de recém-saído do Cruzeiros, indo para o Real, R$1.000 por mês. Ou seja, Caralho. completamente inviável para a minha família. Aí minha avó falou assim, não, é isso, se na medicina não dá certo, vou rezar. E aí minha avó rezou essa vela, levou a vela, e ela disse que desde então eu não tive mais problemas de crescimento, tanto que eu tinha que fazer anualmente aquele raio-x na mão, cada 6 meses. Tinha que fazer raio-x na mão pra ver se eu tava crescendo normal, e eu comecei a crescer normal. Sim. Gente, Olha que incrível, cara. o meu Loucura, pai, né? ele fala que... Mas quando você entra nesse ambiente lá pelo menos eu não fui em outros lugares, né? Mas em Nossa Senhora da Aparecida, eu tinha até medo, assim, porque era uma energia Sim, né? pesada. Porque é um monte de É pé, braço, mão, pé, né? braço, Tipo, pendurado. Gente, eu não fazia Doido. ideia disso, que loucura. eu já tinha visto isso, é muito Aí doido. vou ver se é testa, eu muito acho doido. foto. Mas, tipo... Eu já vi, tipo assim, galera fazendo promessa de ir de joelho até lá, sabe? Assim. Não. Ah, sim, isso também. Também tem. Mas o rolê é porque, assim, é um cheiro de cera muito forte, entendeu? Uhum. E tem Sala das Promessas. Sala das Promessas, ó. Procurar. Sala das Promessas. Vocês, galera, podem procurar também aí, ó, Nossa Senhora.
Senhora Aparecida. E aí, tipo, tem cruzes gigantes lá. Tem, Gente, tipo, que loucura. pedaços de coisa, ó. Vou... Ah, é um museu, eles fizeram um Tô museu vendo mesmo. Não, mas não é um Olha museu, é que só. você vai lá e eles organizam, entendeu? Sim, Nossa, sim, eu tô mas vendo, aí tem eles- várias cabeças, várias pernas, vários... Exato, vários pezinhos. Tem, tipo, por Imagina exemplo, a criança, a Jéssica, minha mãe, de 6 anos, indo lá. minha mãe tinha problemas nos joelhos. Então, melhorou o joelho e ela deixou algumas muletas dela lá. Tem muita muleta Sim. lá. Tem cadeira É. de rodas lá de quem voltou a andar, de quem voltou, sabe? E promete, sabe? Tem fotos pra caralho. Tem um teto inteiro de foto também, que vai lá, a gente vai tirar, deixa foto. Por isso que não é à toa que, né, a Igreja Católica tem uma estética gótica também, né? Cara, Kant gótico completamente. A gente serve conceito, entendeu? Ah, igrejinha preta, não. Igrejinha preta não, entendeu? Bom, continue, Fabi. Vou continuar, eu tava olhando aqui volta as pra fotos história. das coisas. A história da véia. Gente, só uma coisa, meu pai, quando ele era criança, ele foi pisoteado por um jumento, né? E aí Caramba. ele teve um problema seríssimo na coluna, hérnia de discos, caralho. E ele ficou... Isso aí é o que ele me conta, eu não era viva essa época, mas ele diz que ele ficou paraplégico e fez uma promessa que se ele lesse a Bíblia inteira, ele voltaria a andar. E ele leu a Bíblia inteira. Meu pai não é paraplégico hoje em dia, ele ainda tem hérnia de disco. E a Bíblia dele, essa daí que é muito, muito, muito antiga, não tem nem capa mais, ela é toda marcada de caneta, que eu acho que é onde ele parava, sabe? Marcava assim pra ler no dia seguinte. Mas nunca se sabe, né, gente? A história é muito antiga. Inclusive, gente, estou andando aqui no Discord coisas que as coisas de cera. Fala de promessa. Eu acho, mas é um negócio que é aquilo, né? Tipo, o nosso corpo é capaz de muita coisa incrível que a gente nem sabe, né? Sim. E a fé é um veículo pra isso, né? Tipo, você... defina a fé, né? Tipo assim. Exato. É uma maneira que você se sente, às vezes, seguro, porque, por exemplo, nesse momento, por exemplo, da minha avó e tal, pra ela foi ótimo isso. Porque na cabeça deles era tipo, mano, essa criança tadinha, vai se fuder aí. Entendeu? Pra tipo, me apegar a alguma coisa, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo, vira quase que uma egrégora ali, né? Porque sua avó vai lá e faz isso pra resolver o problema. E aí todas as outras pessoas que sabem que sua avó tá fazendo isso, ou que sua mãe fez isso, todas elas começam a tipo, ter fé que isso vai rolar, né? Tipo, é muito massa isso. Mas, nada, vamos voltar pra história. Bora. Gente, a Jéssica é alta real, isso daí me deixou assim, eu estou abalada. Gente, era pra eu ser naniquinha. Gente, era pra Jéssica ser do meu tamanho, da Bruna. Ia ser os 3 hobbits, né? Jéssica tem 1,70, né, amiga? Sim. Eu acho que é 1,73, eu acho. Gente, a mulher é grande, ela é enorme. Enorme assim, alta, né? É muito legal que às vezes que eu vou encontrar com a Jéssica, eu vejo ela assim de longe, ela usa um... Como chama aquele negócio de pentagrama do Satanás que você usa, amiga? Harness. Harness. Aí, tipo, você vê assim o pentagrama vindo pra perto de você, tá ligado? A demônia. A demônia chegando. Bom, aí, gente, só pra voltar aqui, como a gente ficou falando mais que o velho da cobra... A mãe da nossa ouvinte estava indo na cozinha beber água no escuro depois de ver a velha, enfim, né, na janela. Aí ela foi beber água, né, sem acender nenhuma luz. Em uma outra noite, meus pais estavam dormindo no quarto deles e a minha mãe escutou a porta do banheiro fazer barulho. Lembra que eu comentei que tinham 2 banheiros na casa, um no quarto deles e outro fora? Então... Meus irmãos e eu tínhamos um pouco de medo de usar esse banheiro... Não diga, o banheiro de fora. Não diga. Ele fedia, tinha uma energia estranha e o gesso era todo manchado. E por isso, durante a noite, nós usávamos o banheiro dos meus pais. Ao ouvir o barulho da porta, a minha mãe abriu os olhos, achando que seria eu ou um dos meus irmãos, preocupada que tivesse alguém passando mal. Mas ao invés disso, ela viu aquela velha maldita... Gente... Você não sabe se era a Nossa Senhora de Fátima, né? Mas já tá chamando de velha maldita, né? Beleza. Velha maldita. Saindo do banheiro e caminhando até parar no pé da cama dela, na frente dela.
A minha mãe disse que a velha encarava ela com raiva e que ela foi se sentindo sufocada. Parece que a velha estava enforcando a minha mãe mesmo sem tocá-la. A minha mãe tentou gritar, tentou acordar meu pai com tapas e chutes e não conseguia de jeito nenhum. Meu pai nem se mexia. Aí, minha mãe fechou os olhos e rezou o credo. Ah lá. De novo? Deu Rezou certo. o credo e a oração de São Miguel Arcanjo. E de novo a velha sumiu. Eita! É a velha maldita. É a pisadeira. Ó. Já a minha irmã contou que ela estava dormindo. A porta do quarto dela dava de frente para aquela janela da sala sem utilidade. E ela acordou do nada no meio da madrugada. Quando ela abriu os olhos, meio grogue de sono, ela olhou ao redor e parou o olhar dela na janela. Ela disse que viu uma senhora toda de preto, cabelo branco preso em um coque baixo, parada de perfil, na janela e com as mãos cruzadas na barriga. Como se estivesse na garagem da nossa casa. A minha irmã se assustou e chamou a nossa cachorra, uma caramela SRD, né, vira-lata, de porte grande, porque a minha irmã não enxerga muito bem. As luzes estavam apagadas e a única iluminação vinha do poste que tinha na rua. Então poderia ser a cachorra dando uma bisbilhotada dentro de casa pela janela. Só que aí ela ouviu o barulho da cachorra no fundo da casa e em um piscar de olhos a velha sumiu. No outro dia de manhã, ela estava me contando o que tinha acontecido e a minha mãe acabou ouvindo e veio contar que ela também tinha visto essa mesma velha. Gente, eu tô me sentindo mal de ficar chamando a senhora de velha. Vou chamar de senhora. Falando que... Ela disse que viu a mesma senhora com características físicas bem parecidas. Depois disso, a minha mãe pediu um padre, amigo dela e do meu pai, para benzer a casa e também pediu para celebrarem uma missa na intenção da alma dessa senhora. Isso aí acontece muito, né? Tipo, pedir pra rezar a missa pra alguém, né? Sim. Um tempo depois, conversando com uma colega que morava naquele bairro há mais tempo, descobri que a antiga dona morreu e foi velada naquela sala de coisas inúteis. E nunca mais aconteceu nada. E um tempo depois, nós nos mudamos pra casa atual. PS, não tem nada a ver com a história, mas o padre era fã de Crepúsculo. Ele ia no cinema ver as pré-estreias e tudo mais. O chato é que ele gostava mais do Jacob, sendo que todo mundo sabe que o Edward é o maior. Ai, mano, sério. Não, quem quem discorde discorde disso da história pra mim, entendeu? Exatamente, há controvérsias. É. É isso, desculpa se ficou muito longo e desculpa pelos erros. Vocês são incríveis. Tenho outros relatos meus e da minha família e posso mandar se vocês quiserem, por gentileza. Sim. Ah, e se você ouvir barulho de porta abrindo, eu senti o ventinho... Ah, vai cagar! Que isso? Ei, que isso? Que absurdo, Natália. Beijos. Natália, valeu demais pela sua história. A velha maldita. É isso. Coitada, né, mano? Tava puta porque velaram ela na porra do quartinho lá, cheio de bagunça. Pois é, tem esse negócio que era comum, né, ver lá em casa, assim. Eu lembro do velório da minha bisavó, eu era criança, eu lembro, foi o último velório, assim, que eu... Na verdade, foi o primeiro velório que eu lembro de ter participado e o último que foi numa casa, que eu fiquei sabendo que era numa casa, né, que era na casa da minha avó. Eu acho que eu nunca fui num velório, numa casa, sabe? Esse era na casa da minha avó, era da minha bisavó, o velório dela. E eu lembro de estar na casa lá e tal, e, tipo, na sala, assim, tiraram as coisas, e aí tinha um caixão lá. É muito doido, né? Mas acontecia. Que loucura. Eu fui pesquisar aqui, enquanto a gente tava conversando, que ela falou que fez a reza, né, do São Miguel Arcanjo. Uhum. E aí ele... Porque assim, no ritual menor do pentagrama... Começou, né, historinhas da Fabi. No ritual menor do pentagrama, tem uma hora que você invoca 4 arcanjos. Cada um né, Gabriel, Rafael, Uriel, Micael. E ele... Mas não é, né? Miguel não é o Micael, é? É o mesmo? Acho que não. Não é. Né? Não. Então esquece. Mas eu achei interessante, porque essa oração de São Miguel Arcanjo, ele era conhecido como líder do exército celestial, tá ligado? Olha aí. É o arcanjo da justiça e do arrependimento. Sim.
Sim, sim, sim. Adoro que os nomes dos anjos é tipo Miguel, Gabriel, Micael. Daí do nada tem o Metatron. Eu amo. É muito cyberpunk, né? Muito bom, cara. É muito bom, sério. E aí sempre tem o meme do gatinho, né? Que o nome dele é o Metatron. E aí Eu você vai olhar o divertido, anjo, é tipo um monte de olho com um círculo É, em pô, volta, né? Asa é no muito- cu. É isso aí. Sem um monte de ofensas, olho anjos, por favor. com asa. Adoro. Mas é isso, gente. Tem mais algum recado aí, gente, pra finalizar? Não. Então, encerramos aqui nossa... Amiga, parabéns. dúvida. Ah, A gente vai... Porque tem muita gente que parabenizou a gente no episódio passado. Vamos ler os comentários? vamos ler no próximo. Fechou, Porque fechou. se é pra ser extra, Gente, né? é o Fechar mesmo. Miguel e Micael é o mesmo. Só arrumando. Ah, é? É. Não sabia, não. São Miguel, Olha aí. arcanjo e Micael referem-se ao mesmo ser espiritual. Olha, não sabia. É, tem vários nomes que se traduz, né? De uma língua pra outra, então... Sim. Muda. Muito interessante, eu não sabia mesmo. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada pra todo mundo. Parabéns pra nós. Obrigada pra todo mundo. Insiders. E- Zoeira. Ê. Atenção, insiders. Atenção, ó. Hoje teve também mais um recadinho aí. Mas é isso, Fabi. Obrigada e se despeça oficialmente aí das pessoas. Você foi embora sem dar tchau, É né? verdade. Verdade. Eu fui comprar cigarro, né? Foi comprar cigarro e largou a criança aqui com a gente. Que é o podcast. Gente, eu saí do 1001 porque, obviamente, estou trabalhando feito uma maluca, mas... Aqui, ó, a pessoa mandando mensagem, segura ela. Segura ela, não deixa sair. Mas assim, eu vou aparecer de vez em quando, gente, tal qual uma assombração. Vocês estão entendendo? O nosso encosto, né? Ela não vai quando a embora, Jéssica gente. me deixar sair do quartinho. Eu deixo trancada ela no porão, gente. Trancada no sótão. No sol. E aí, às vezes, ela tá lá fazendo barulho e a gente deixa ela sair. Eu sou o corpo embalsamado no seu asfalto. Embaçamada. Embaçado. Eu sou o corpo embaçado. O corpo no seu espelho. embaçado. No seu espelho. no sótão. Gente, mas a gente continua amiga. A gente tem um grupo de fofocas do 1001. Exato. Ela é a nossa Cia, realmente, né? Está trancada. Mas eu sempre Porão. tô por aqui. E, eventualmente, eu apareço aqui. Tamo juntos. Isso aí, gente. Acompanha a Fabi lá no perfil dela também. Não, Tá certo. zoeira. Então não acompanha, não. Me acompanha, não. Mentira, Porra, pode amiga. me acompanhar, gente. Eu amo o 1001 Crimes, eu amo tudo que a gente construiu aqui. Eu tenho muito respeito, muito carinho e gratidão por todo mundo que acompanha a gente por todos esses anos, né? Desde, tipo, antes do Spotify, né? Quando a gente Uhum. gravava usando uma lata Nossa, e um Foi- barbante e outra foi lata. triste. Até agora, né? Que tá super legal e as meninas aí estão fazendo um trabalho foda. E é Obrigada, isso. amiga. Obrigada. É isso. De nada. Então, gente, beijo. Semana que vem a gente está de volta. E é isso. Tchau. Até mais, tchau. Beijos. Bora para o episódio de hoje. Bora. Mica, ao invés de uma música, põe aí minha voz cantando assim, ó. Zoeira. Agora vai botar agora, certeza.